Olá! Sabe aquela pergunta que volta e meia todo mundo se faz? Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Especialmente quando a gente olha para aquelas grandes obras e parcerias do governo, né? Pois bem, hoje vamos explorar uma ferramenta digital que promete justamente responder essa pergunta. Vamos conhecer os painéis do transferegov.br, criados para dar mais transparência aos gastos públicos aqui no Brasil. A questão é complexa, para dizer o mínimo. Pensa só, são bilhões de reais circulando em milhares de projetos por todo o país. Como é que se acompanha cada centavo para garantir que o dinheiro está sendo bem usado? É exatamente esse o desafio que os painéis do Transferegov.br se propõem a resolver. Então, no nosso papo de hoje, a gente vai entender como funcionam esses painéis, como eles servem de janela para os gastos públicos, vamos ver como eles ajudam na transparência para todo cidadão e qual é a visão que as entidades parceiras, tipo as ONGs, têm. Depois, o foco vai ser no gerenciamento de obras de infraestrutura e, para fechar, vamos falar sobre o poder que os dados abertos têm para o controle social. Vamos começar pelo básico, então. Antes de mergulhar nos detalhes, é fundamental entender o que são, afinal, esses painéis gerenciais. Eles são, na prática, a resposta do governo para um desafio gigantesco: como organizar e mostrar dados de milhares de convênios de um jeito que faça sentido para todo mundo. Pensa nesses painéis gerenciais como uma grande central de controle, sabe? Eles juntam e organizam dados de todo tipo de parceria da União, desde um convênio pequeno com o município até uma mega obra de infraestrutura. E o objetivo é duplo. Por um lado, dar aos gestores uma ferramenta para tomar decisões melhores. E, por outro, permitir que qualquer pessoa possa fiscalizar o uso do dinheiro público. E isso nos leva a um ponto que talvez seja o mais importante de todos: a transparência para o cidadão. Porque, olha, essa ferramenta não foi feita só para quem trabalha no governo, não. Ela foi pensada para fortalecer o que a gente chama de controle social, ou seja, para que todos nós possamos fiscalizar. A palavra-chave aqui é acesso livre. E o que isso quer dizer? Simples, que qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode entrar na plataforma sem precisar de login, sem precisar de senha e investigar como os recursos públicos estão sendo aplicados. É a transparência funcionando de verdade, quebrando barreiras que antes dificultavam o acesso à informação. E o nível de detalhe que está lá disponível é impressionante. Não é só saber o valor total de uma parceria. Dá para ir muito mais fundo. Dá para ver o cronograma de liberação do dinheiro, a origem dos recursos, se veio, por exemplo, de uma emenda parlamentar, sabe? Aquele dinheiro que um congressista destina para um projeto específico. E dá até para acompanhar o andamento físico de uma obra ligada a essa parceria. Tá tudo ali, num só lugar. Mas a transparência não serve só para a fiscalização do cidadão comum. Vamos mudar um pouco o foco agora e pensar em outro público que é super importante: as organizações da sociedade civil e outras entidades que tocam projetos em parceria com o governo. Para elas, a ferramenta oferece uma visão diferente, mais direcionada. Aqui, a plataforma meio que se divide em duas. O acesso livre, que a gente já viu, é a grande janela para a fiscalização da sociedade. Já o acesso logado é como se fosse uma área de trabalho restrita. Quando uma entidade parceira entra com seu login e senha, ela encontra um painel personalizado para gerenciar seus próprios projetos e finanças. E dentro dessa área logada tem um recurso bem útil chamado Visão OSC. Basicamente, é um painel com filtros já prontos para as organizações da sociedade civil, que permite que elas achem rapidinho informações sobre a situação legal e financeira dos seus convênios. Isso agiliza muito a gestão e o cumprimento das regras, né? Agora vamos mergulhar numa das áreas que mais consomem recursos públicos e que, claro, mais geram interesse: as obras de infraestrutura. Para dar conta da complexidade desses projetos, existe um painel especializado, o Obras Gov.br. O propósito aqui é bem claro: centralizar o controle de todos esses projetos que usam grana do orçamento federal. A gente está falando de estradas, hospitais, portos, projetos de custo altíssimo e de grande impacto, que precisam de um acompanhamento rigoroso para evitar atraso e, claro, desperdício de dinheiro. E a profundidade dos dados aqui que faz toda a diferença. Dá para ver a localização exata da obra, o custo total, quanto já foi pago, se o cronograma está em dia e até detalhes do contrato e da licitação. Já pensou? Poder verificar por que aquela obra da ponte numa cidade está parada. A resposta pode estar ali, a poucos cliques de distância. Bom, para a gente ir fechando a nossa análise, vamos conectar todos esses pontos a um princípio maior que está por trás de tudo isso: o poder dos dados abertos para fortalecer a democracia e a eficiência do Estado. Essa frase resume muito bem a filosofia por trás da plataforma, porque não se trata só de tecnologia. O objetivo, no fim das contas, é transformar informação em poder para o cidadão.
Afinal, uma sociedade bem informada é a base para uma fiscalização que funciona de verdade e para cobrar melhorias. E o que isso significa na prática, então? O caminho parece claro. Primeiro, acessar os dados para entender onde os recursos estão sendo aplicados. Segundo, monitorar o progresso daqueles projetos que impactam a nossa comunidade. E terceiro, com essa informação em mãos, exigir eficiência dos gestores, para garantir que cada real seja bem utilizado. Então, a reflexão final que fica é: agora que a informação está mais acessível do que nunca, como é que nós, enquanto sociedade, podemos dar o próximo passo? Como transformar todos esses dados em mais eficiência, mais integridade e, no fim, em melhores serviços para todo mundo?